Minha gente, que nervoso gravar esse vídeo. Eu já estiquei demais esse assunto, mas eu tava esperando o meu momento pra me sentir confortável em falar sobre isso. Algumas pessoas mais próximas já sabem mais ou menos o que aconteceu, mas eu ainda não falei abertamente sobre a minha experiência sendo au pair nos Estados Unidos por 6 meses. Então vamos começar esse vídeo. Eu não sei quanto tempo vai ser, então se você tá querendo ver um vídeo rápido, eu acho que esse não é o vídeo pra você. Esse vídeo vai ser um vídeo que fala muito sobre minha experiência, o que eu senti, como foi. E é um vídeo para pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Sei que muitas meninas, antes de ir e até quando estão no intercâmbio, gostam de ouvir relatos de outras pessoas e esse vai ser o meu. Então, se você continuar nesse vídeo é porque você realmente quer escutar essa mensagem, quer escutar a minha história. Então, vamos lá. Só para um contexto geral, se você chegou aqui de paraquedas por esse vídeo, se você me conhecer agora. Meu nome é Elisandra, estou morando na Alemanha desde fevereiro deste ano. E ano passado eu estava nos Estados Unidos como au pair. Vocês já sabem, né? Acho que vocês já devem saber, o programa normalmente tem um período, né, mínimo de 1 ano até 2 anos, mas aí podem ter as variações. E ao longo do processo, muitas meninas desistem também no primeiro ano ou até no segundo ano, depois que fecham o contrato e tal. Pelo contrato é uma regra, mas você não segue, né, se você não quiser. Desde os 14 anos eu conheci o programa de au pair. E aí eu sempre sentia muito essa vontade de morar fora. Chegou um momento que eu não tinha mais nada que me prendesse ao Brasil, né? E o fato de ter que estar no Brasil. E aí eu decidi que era a hora certa. Eu já tinha acabado a faculdade, já estava trabalhando, mas eu sabia que eu poderia fazer essa pausa, porque já estava bem assim, já tinha um cargo de confiança na minha empresa, era bem próximo ao meu chefe e ele já tinha dito que se eu quisesse voltar, eu teria meu emprego. Os meus pais também falaram que, apesar de não me apoiarem no começo, né, que eu acho que é bem normal, eles falaram que se eu precisasse voltar pra casa, eu poderia voltar a qualquer momento, que as portas estariam abertas, então assim, eu tinha pra onde voltar. O Matheus tá tendo a reunião, mas vamos ignorar isso, deixa ele pra lá. E aí, enfim, trabalhei muito tempo, né, já vinha juntando há muitos anos, decidi que era a hora, comecei a fazer o processo e tal, eu não vou detalhar aqui o processo, se alguém quiser, deixa aqui nos comentários que aí depois eu posso trazer explicando como é que foi o meu processo. Mas basicamente foi um processo de 10 meses, entre tipo, ir na agência, decidir o que queria fazer até embarcar, então foi um processo muito longo. E eu conversei com algumas famílias, mas a família que eu mais gostei era uma família na Virgínia, para cuidar de 2 crianças pequenas. Inclusive, uma das coisas que eu não queria fazer esse vídeo é porque foi como a história terminou e eu não sei se esse vídeo vai chegar de alguma forma na família que eu trabalhei, mas enfim, eu não tô contando nenhuma mentira, eu tô muito segura do que aconteceu, do que eu passei, então se chegar até eles, tudo bem, não vou mais me prender a essa ideia, até porque o intuito é ajudar outras pessoas e contar meu relato. Enfim, vamos continuar. Fui pra cuidar de 2 crianças pequenininhas, um menininho de 2 anos e pouco e um neném que ia ter 3 meses. Eu adoro bebê, adoro mesmo. E aí eu pensei, poxa, 2 crianças pequenas, né, mas não, eles me falaram, não, o maiorzinho, ele vai ficar na escola, a gente também vai ajudar, você vai ter muito dia off, né, que é tipo dia de folga. E vai ser bem tranquilo, você vai ter ajuda, ele é calminho, ele é quietinho e tal. Aí eu falei, então acho que eu consigo dar conta, né? Tá todo mundo falando isso, tipo, a família dele falou isso, né? A família que me recebeu. A au pair que tomava conta dele também falou isso. Então eu falei, então deve ser de boas, né? Enfim, aí eu fui cuidar desses 2 meninos, né? Cheguei lá e tal. E a princípio foi tudo tranquilo, tá? Já tava ciente que eles iam ser pequenininhos, mas já tava ciente como é que ia ser a rotina. Eu ia ter muitos benefícios, eu ia ter dias off, eu ia ter o carro, né? Então eu ia ficar perto da minha tia, que ela mora ainda lá na Virgínia. Então foram coisas que me saltaram aos olhos. A família também, quando eu conversei com eles 2 vezes, eles foram pessoas super simpáticas, educadas, tá? Estavam falando que, tipo, iriam me dar todo o apoio com relação aos 2 meninos, já que entendiam que era uma rotina puxada, que nem eles sabiam como é que ia ser, né? Porque o bebê tava super novinho, então eu não sabia como é que ia ser cuidar de 2 crianças. Então, a todo momento eles me passaram muita segurança, tá? De como é que ia ser o processo, do apoio que eu ia ter. Enfim, e aí eu fui. Quando cheguei lá, tipo, inicialmente eu já vi que é aquela, tipo, você, por mais que você pesquise, que você estude, que você veja outros relatos,
Eu acho que só você indo realmente pra você saber como é que é, né? Eu acho que todo o processo até você chegar lá é muito sedutor. Eles oferecem, tipo, eles descrevem o programa de uma forma e eu acho que na real ela não é assim. Tem uma parte realmente muito romantizada. E a gente tem noção disso quando a gente assina o contrato. Mas quando você chega, é muito mais difícil, sabe, engolir aquilo, tipo, que aquilo ali é sua nova realidade. Você sabe que tem um trabalho por trás, você sabe que você vai ter que morar com a família, mas a gente vai como se fosse realmente ser uma pessoa que vai morar ali, que vai ter uma relação boa, sabe, que não vai ser tão difícil, mas quando chega lá, parece assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O menino mais velho, ele não era assim, tão calminho. Ele não era uma criança boa, mas ele era uma criança que precisava de muita atenção. Ele tinha um pouco mais de 2 anos, mas era uma criança que usava fralda, ele tinha problemas para comer, alguns casos assim de muita birra, sabe? E o nenê era um recém-nascido, e vocês sabem como é que é a rotina de um recém-nascido, né? O bebê exige muito da gente, tipo, ele precisava ficar comigo o tempo todo, trocar fralda, tem uma outra rotina de sono, de alimentação. Ele tinha muito problema para comer, então isso foi uma coisa que estressava bastante, né? Toda a família, né? Não só eu, mas todo o grupo ali de pessoas na casa, porque ele tava crescendo, ele não tava ganhando peso, enfim, então tinha várias questões aí pra lidar. Eram 2 crianças em idade totalmente diferente. Além disso, também tinha um cachorro lá na casa, que eu acho que também agravava um pouco mais a situação, porque era como se fosse uma outra criança. Esse cachorro ficava lá na casa o dia todo e ele precisava sair pra fazer cocô, o cachorro ficava chorando, ele acordava as crianças, ele ficava latindo. Enfim, era difícil. Nos dias que eu trabalhava, tipo, normalmente eu ficava muito cansada. E aí aos poucos já começou a acontecer coisas que não tinham sido planejadas. De cara, quando eu cheguei na casa, fui super bem recebida, foi bem emocionante, assim, sabe? Me senti super confortável com eles, com a casa, com tudo. Mas já vi de cara que tinha lá uma regrinha, um documento com várias regrinhas que não tinham sido aplicadas na nossa conversa. Mas é aquela coisa, né? A pessoa tá chegando, tá, tipo, entendendo ainda como é que tá funcionando, você vai deixando passar. Tinha normalmente de 1 a 3 dias livres na semana, mas o combinado era que eu trabalhar, tipo, por exemplo, das 7 até as 5, eu acho que é isso, porque o máximo que você pode trabalhar são 10 horas por dia. Mas aí, não, 5, 5h20, nunca ficou 5, né? Mas 5h20, 5h30, 5h40, 6, 6h30, 7, 7h20. E isso vai crescendo de uma forma que você não consegue controlar. Só quem sabe é quem passa, né? E você estando numa situação que você está, de vulnerabilidade, morando na casa do seu chefe, convivendo com aquela pessoa que é seu chefe, né? Tipo, ao longo do dia, mas à noite é meio que minimamente alguém que você precisa conviver, conversar, jantar. É muito difícil, né? E quando você vê isso vai crescendo, você perde o controle das coisas, você perde o controle da sua voz, sabe? E é aí que as coisas começam a afundar normalmente. Enfim, várias coisinhas. Mas realmente o que pesava era a questão dos meninos. Tipo, com o bebê era super mais tranquilo, mas tinha essa questão do leite, que era super estressante, e o bebê não queria tomar leite, então tinha todo um ritual pra realmente forçar o menino a tomar leite, tinha que fazer anotações de quanto ele tomava, enquanto o outro menino tá lá gritando porque quer assistir televisão, porque ele quer passear, porque ele quer, sei lá, pinotar, entendeu? O cachorro chorando, gritando que quer fazer cocô, então muito estressante. E eu acho que pesou muito essa questão das 2 necessidades para as 2 idades. E o outro menino, tipo, no começo ele não gostava muito de mim. Os pais também não ajudavam, eles ficavam falando que o menino tava assim chorando desde que eu cheguei, que o menino não tava gostando muito de mim, então eu ficava me sentindo péssima, né, no começo. Mas aí eu fiz de tudo assim, né, fazia de tudo respeitando o limite dele, claro. E aí aos poucos ele começou a gostar de mim, mas também no outro dia, do nada, eu ia lá batendo no quarto dele, ele começava a chorar, a gritar, dizer que não queria. Aí depois passava, sabe? Então era sempre muito estressante. Quando eu tava, né, livre, eu tava sempre muito cansada, não tinha energia, não tinha tempo pra comer, não tinha tempo pra nada. E eu fazia uma jornada muito longa, e aí eu falava, esse horário não tá certo, não fez o que a gente combinou. Ah, não, é só mais um pouquinho, é uma exceção, não sei o que, não sei o que. Mas você vai estar off amanhã, e aí ia acontecendo, e já cheguei a trabalhar 12 horas, eu acho, ou mais de 12 horas, coisa que não é permitida, mas sei que tem muita gente que faz. Muitas vezes por escolha, outras vezes
porque foi imposto, né? Então é muito difícil pra você, como au pair, conversar com eles sobre isso, sabe? Falar que isso tá errado, porque você tá numa posição muito mais vulnerável do que eles estão. Isso é óbvio. E aí, enfim, a cada dia mais que passava, eu via que aquilo não tava certo, que eu não tava gostando, mas por outro lado eu comecei a conhecer outras meninas, tinha dias muito divertidos, eu tava conseguindo comprar coisas que eu não tinha conseguido comprar, tipo, na minha vida, vamos dizer assim. Eu ganhava meu dinheiro, eu ganhava $50 a mais, e aí eu ganhava 250. Aí no começo falou, não, porque a gente quer ajudar, a gente sabe que esse dinheiro é muito pouco, então beleza, né, tipo, mas aí, mais na frente, isso se refletiu como? Trabalhando mais horas, fazendo mais atividades, porque com os meninos tinha que cuidar dos dois, fazer comida, né, para o mais velho, todas as 3 refeições, levar pra passear, enfim, tudo aquilo, arrumar as coisas na casa, e era bem cansativo. É uma rotina, assim, bem puxada mesmo. E a própria mãe, quando ela tomava conta dos 2 filhos, ela dizia que não suportava, que odiava isso, que era muito ruim, que não sabia como eu conseguia. Eles viviam sempre falando. E o pai nunca tinha ficado com os próprios filhos sozinho. Mas aí, enfim, os problemas foram começando a aumentar. O pai começou a mostrar um outro lado que eu não conhecia, um lado mais agressivo. Ele era uma pessoa que perguntava demais, ele fazia muitas oposições, sabe? Então, já aconteceu várias vezes dele ser grosso, dele gritar, dele chamar palavrão, dele perder a cabeça, se estressar, sabe, descontar em mim, tipo, coisas que iam aparecendo e eu ficava, mas por que ele fez isso? Foi só essa vez, tipo, por que ele tá fazendo isso? Aí eu ficava assim, vou pedir rematch aí, mas não, como é que vai ser na outra família? Vai ser pior, vai ser melhor? Que eu tinha alguns benefícios, eles falaram que iam pagar minhas taxas, eu ganhava um pouco a mais, eu tinha o carro, eu não pagava gasolina, mas por outro lado eu trabalhava muito, quando eu tava off eu tava sempre sem energia pra nada. Teve esses casos, né, que ele foi super agressivo comigo. Quem me acompanhou de perto na época sabe o que eu tô falando, mas realmente foram coisas bem difíceis, né, de lidar, porque no Brasil, tipo, eu não espero que uma pessoa vai ficar gritando comigo, falando palavrão comigo por causa de nada. Ainda mais quando você sabe que você não tá fazendo nada de errado, que eu acho que é o mais revoltante. Já aconteceu casos deles insinuarem que eu roubei um cheque da casa, que eu escondia homem dentro da casa, que eu não tinha profissão nenhuma, não tinha carreira no Brasil, que meu lugar era nos Estados Unidos, que o sonho da minha vida era morar nos Estados Unidos, que eu não ia sair da casa, que eles precisavam de mim, que o auge da minha vida foi ir pra lá pros Estados Unidos pra cuidar dos filhos dele. Entre outras coisas, que eu vim da selva, que não sei porque eu não gosto de calor, já que eu sou brasileira. Como é que eu aprendi inglês tão bem, porque eu sou do Brasil. Essas coisas, né? Tipo, dizer que eu tô roubando comida, dizer que as comidas que eu fazia eram nojentas. Tipo, minha gente, tinha muitas outras coisas que aconteceram, muitas outras coisas mesmo. Mas tinha muita coisa realmente que me chocava, que me entristecia, que ia sugando minha energia, sabe? Mas depois você vê como a rotina é exaustiva, como a função de au pair tipo, desgastante, muitas vezes injusta, é mal remunerada, ela, sabe, não tem muito valor, e quando na verdade quem cria os filhos deles são a gente, tá certo? São as nenes, são as babás, muitas vezes, né, são latinas, mas também meninas de outros países também. Muitas vezes a gente sente na pele essa discriminação, pensam que a gente tá lá porque a gente é interesseira. Ser au pair é muito difícil. Conviver com a família, morar na mesma casa que o seu chefe é, tipo, muito difícil. Você sente que você tá sempre sendo vigiada, sabe? Que você tá sempre trabalhando, que você tá sempre sendo avaliada, sabe? Você fica pisando em ovos, mesmo que você se sinta super à vontade na casa, com uma relação muito boa, aquela não é sua casa. E provavelmente não vai ser sua casa. Se você teve uma família que você foi bem tratada, que você foi parte da família, parabéns, você é uma exceção. E aí eu sempre apareci isso pra mim, tipo, você não tá aqui como au pair, você tá aqui, tipo, como realmente uma pessoa que tá aqui só pra cuidar dos filhos, sabe? O que é muito louco, porque se mistura muito essa relação, tipo, de quem é a funcionária, de quem é a pessoa que gosta, que eles gostam de você, que mora na sua casa, sabe? A pessoa de confiança, uma pessoa que realmente tá fazendo a diferença ali na vida daquela família. Mas muita coisa boa acontecia também, a gente se divertia muito, a gente tinha jantares, nossas conversas, nossas brincadeiras, e esse lado também era maravilhoso, não vou mentir. Por vários momentos eu falei lá assim, que pessoas incríveis, sabe, por me acolher
aqui também, por serem tão legais comigo, sabe? Por meio, mesmo com as dificuldades, eram pessoas que me ajudavam, faziam o que podiam. E por outro lado, quando coisas ruins aconteciam, eu falava assim, meu Deus, eles não estão nem aí, realmente, eles só me veem como uma estrangeira, interesseira, sabe? Pelas coisas que eles faziam, pelas coisas que eles descreviam, como eles me viam muitas vezes. Isso era bem conflitante pra mim, sabe? Como é que mistura tanto, porque se eu gosto de uma pessoa, colocando aquela pessoa numa situação ruim, falando coisas em tom de brincadeira com aquela pessoa, sendo grosso com aquela pessoa, junta a distância da família, junta essa relação, parte boa, parte ruim, junta algo ao pé, junta as crianças, junta você como pessoa, suas necessidades, sabe? Isso é uma coisa muito pesada mesmo pra você lidar. Eu tava já indo pro 6º mês do au pair, tinha um horário pra chegar em casa, mas já tinha chegado em casa mais tarde algumas vezes, e eu tava sempre cansada, sempre mesmo, então minha diversão era ir ao cinema. E aí eles até chegaram a falar, quando eu fiz a inscrição do cinema, tipo, o pai falou assim, ah, você tá louca ou você tá depressiva? Que pessoa vai no cinema 2 vezes seguida, tipo, na semana, sabe? São coisas assim que na minha cabeça não entram, é uma coisa tão normal, você tá cansada, você não tem direito de ir para o cinema, sabe? Me sentia vigiada, enfim, ele olhava nas câmeras, fazia insinuação que chegava em casa bêbada. Quem me conhece sabe que eu mal bebo, sabe? É que eu não ativei o alarme, que eu fiz tal coisa, que eu fiz outra coisa, que eu deixei o carro no lado errado. Aí eu precisei nesse dia chegar um pouco mais tarde, porque o cinema, e esse homem fez um estardalhaço. Disse que eu podia chegar, que falou assim, não, Tom, bem, tudo bem, você pode chegar contanto que no outro dia você acorde na hora, que você não perca a hora, que você não fique cansada, que você não que isso não atrapalhe o seu dia com as crianças, não sei o que. E tipo, meu horário pra chegar em casa era às 11, e eu ia chegar, sei lá, 11h30, porque eu estava no cinema. Eu não tinha saído com ninguém, eu não tava no encontro, não tava num prostíbulo, eu tinha ido ao cinema. E eu já tinha pedido, já tinha ficado bem claro pra gente desde o começo, que se um dia precisar chegar mais tarde do horário, né, tipo, como é que seria, e eles falaram que tudo bem. Eu era uma pessoa extremamente de confiança, eu nunca perdi horário de trabalho, eu nunca deixei de fazer nada, eu nunca perdi a hora por causa de chegar mais tarde, ou enfim. E muitas vezes eu tava em casa e eu tinha insônia, então eu dormi 2, 3 da manhã, então isso não quer dizer que você tá em casa, você tá descansando, você tá dormindo. E eles sabiam bem disso, mas enfim, criou essa situação, e aí por várias outras coisas que já estavam acontecendo, de eu me sentindo cansada, me sentindo de saco cheio já, tipo, da rotina com as crianças, dos problemas, do tratamento, enfim, de tudo. Isso aí eu, tipo, desabei, chorei muito, fiquei desesperada. E caiu a minha ficha que, tipo, eu não tava ali como uma pessoa que é parte da família, não tava ali como... Eu já tinha, na verdade, caído, né? Mas caiu 100% real. Que eu só tava ali porque era mais prático pra eles pagarem um au pair do que pagar uma babá. É uma pessoa que tava ali pra trabalhar e era isso, tipo, porque que chefe vai regular a hora que você chega em casa? Contanto que você acorde no outro dia, você esteja lá pra trabalhar, ele não quer nem saber. Mas por você estar na casa, você tem que dar, tipo, na visão dele, você tem que dar um detalhamento de tudo que você vai fazer e seguir como eles querem. E tipo, eu seguia, né, tipo, as regras impostas. Nunca fiz nada que fosse desrespeitar eles, sabe, perder a confiança, a credibilidade. Então, tipo, por que um auê desse por causa de a merda de um cinema? Perdi minha cabeça, caiu a ficha que eu não precisava estar passando por aquilo, que eu não queria mais aquele tratamento, que eu não queria estar mais naquela casa com aquele homem que perde a cabeça, que fala besteira. Sabe, que as pessoas não têm confiança em mim quando eu tô fazendo um trabalho, tipo, me dedicando ao máximo, cuidando dos meninos, fazendo tudo certinho, enfim. Várias questões passaram na minha cabeça e eu decidi que eu queria ir embora. E eu queria ir embora, vi passagem, resolvi isso. No outro dia já tava comprada a passagem. Já ia cumprir certinho, né, o período que você tem pra avisar, que é de 2 semanas no mínimo. Falei com a LCC, eu tinha contado a ela as coisas que aconteceram. Contei que ele tinha esse problema de raiva, né, e ela disse pra conversar somente com a mulher. E enfim, essas últimas 2 semanas na casa da família foram, assim, muito ruins. O pai me esperou chegar, né, no dia que eu contei pra mãe que eu ia embora em 15 dias, mas que ia ajudar eles com achar uma nova au pair e tal. Ele me esperou chegar em casa, ele conversou comigo sem a mulher dele estar perto, então ele soltou o verbo, disse que eu não tinha direito de ir embora da casa deles, que eu não tinha direito de quebrar o contrato, que eu ia dar muito prejuízo, que eu não sabia o quanto ele pagou pra eu estar ali, que se eu tivesse infeliz ele não queria eu na casa dele, mas que eu não tinha direito de ir embora em dezembro, que se eu tivesse triste eu tinha que esperar pelo menos até maio
ou seja, 5 meses, né? Que eu não era uma pessoa de confiança, porque eu não tinha capacidade de seguir um contrato. Entre outras coisas, ele falou e aí chegou um momento que eu falei, tá certo, eu não quero mais ouvir o que você tinha a falar, me desculpa, mas já cheguei ao meu limite, eu estou indo embora e é isso e pronto, né? Ele sempre ficava falando coisas comigo, me fazendo sentir mal, me fazendo ficar sentido pelo dinheiro que ele gastou, dizendo que ele não ia ter que achar, ele não ia conseguir achar uma outra pessoa. A au pair que trabalhava lá veio falar comigo, perguntar o que tá acontecendo, não sei o que, blá blá. E tipo, ele falou que eu nunca tinha dado sinais, tipo, várias vezes ao longo do expediente, ou no final do expediente eu ficava chorando, dizia que não tava aguentando, que tava difícil. E eles sempre assim, eles ficavam olhando, tipo, ah, tá tudo bem, mas tipo, não mostravam realmente que estavam tendo piedade com eles. Eu ficava assim, meu Deus, como é que não se sensibilizam com isso, sabe? Eu tô aqui cuidando dos filhos dele, enfim. Aí depois ele disse que tem uma au pair dava muito trabalho, que ele não tava afim de uma pessoa na casa dele, que a au pair era muito complicada, que ele tinha que ficar checando, que ele ia pagar mais caro, que ele queria uma nani que fizesse o que ele quisesse na hora que ele quisesse, sem muita frescura, porque a au pair só dava trabalho, era muito careira. Pois aí pronto, no final foi só isso, só ladeira abaixo, só situação ruim, né? Diziam que a mãe dizia, ah, você é da família, a gente se importa com você, e ficava fazendo isso, sabe, tratando desse jeito com toda a indiferença do mundo. Eu realmente não entendo que amor é esse, que consideração é essa, que você escolhe quando você quer ser legal com o outro. Isso pra mim é falsidade, porque se você diz que gosta de uma pessoa e você trata ela feito um lixo, eu não entendo, sabe? Eu tava na minha última semana, mas era numa época assim, no final de ano, e aí eu fui numa segunda-feira, ia ficar na casa da minha tia, e na quarta-feira eu ia voltar, pra poder trabalhar na quinta e na sexta, tipo, quando a casa estava cheia de pessoas, quando eles iam estar em casa, não precisavam ter me colocado pra trabalhar. Se eles estavam já de saco cheio de mim, era melhor ter me mandado embora do que ter me deixado na casa dele, me fazendo passar por essa situação. Ele falou que não ia me botar pra fora porque precisava de mim. Ele disse que ele não poderia ficar com os filhos dele porque eu decidi ir embora. Ele disse, você quer que eu pare de viver minha vida porque você tem uma vida? Ou seja, qual vida que tem mais valor? Ou seja, a vida dele, a minha vida, minhas vontades e meus desejos são merda, não valem nada, sabe? Enfim, aí era pra voltar na quarta-feira, mas a situação tava tão ruim, ele me pagou a menos, né? Que essa cortesia de $50 ele cortou, né? Tipo, coisa que... Como assim cortou? Tipo, agora que eu vou embora, você não quer mais me pagar o que é o meu salário. Cortou o carro, tipo, avisou assim, olha, num belo dia, cheguei em casa, ele, olha, o carro não vai poder dirigir mais, tira você do seguro e é isso, espero que você entenda, você não vai pegar mais o carro, isso é uma questão de lei, não sei o que, não, eu tendo que resolver várias coisas, comprar mala e ir ao banco, enfim. Uma série de coisas ruins. Aí na quarta-feira era pra eu voltar e eu, tipo, já tinha passado por altos e baixos nessa semana, né, a penúltima semana, e aí eu tava tentando ajuda das amigas, da minha tia, né, e tipo, parecia que no fundo ninguém entendia o que tava acontecendo, sabe? Me senti horrível, numa solidão imensa. E olha que eu já tinha um grupo lá, né? Mas ainda assim eu me senti muito mal. Eu nem gosto muito de falar essa parte, mas me senti muito mal, me senti só abandonada, sabe? Apesar de saber que eu não estava, porque eu tava conversando, mas no fundo você cai a ficha que você tá ali, que você é só você. E isso é muito triste. Só de lembrar. Só de lembrar já dá vontade de chorar. Porque é um desespero muito grande, é um vazio muito grande. Mas enfim, só quem sabe é quem passa, só quem sabe é quem vive. E aí, quando eu consegui arrumar minhas coisas, minha tia disse, arrume suas coisas, que se eu tiver ali buscar, e já traga tudo. Traga tudo, diga que você vai arrumar as coisas aqui, porque eu já ia ficar na casa dela já no final, até ir embora. E aí eu arrumei tudo assim, eu lembro que eu ficava chorando, que eu não entendia porque estava acontecendo, porque eu tava passando por aquilo que eu não merecia, sabe? O que é que eu tinha feito de errado? Porque eu não enxerguei antes, porque eu não falei antes, porque eu não fiz alguma coisa diferente, quando na verdade não tem isso. Eu fiz o que eu podia ter feito, enfim, quando acontece, é como eu falei pra minha mãe, vai acontecendo, e quando você vê, aconteceu. E aí, enfim, arrumei minhas coisas, tipo, já desesperada querendo sair, a LCC não me deu, ela pode dizer que deu, mas não deu apoio. Ela disse no final que a família tinha direito sim de ficar chateada comigo, porque eu estava quebrando um contrato, né, e que tipo, o que eu tinha de fazer era duas opções, ou terminar o que eu combinei de fazer, ou sair do programa e ficar por conta própria. E ela já tinha dito, se você não se sentir segura na casa, tipo, peça minha vez e eu pedi ajuda, eu não tô me sentindo segura, eu quero sair daqui, e ele tá fazendo isso, aquilo, outro. E ela depois falou isso, né, tipo, deu esse conselho, e eu vi mais uma vez que eu estava sozinha,
né, tipo, que realmente era eu por eu. Então arrumei minhas coisas, esperei meu tio chegar, e aí eu disse, não, quarta-feira eu volto. E de fato eu ia voltar pra terminar os meus 2 dias. E aí quando eu contei pra meu tio em detalhes tudo o que tinha acontecido, ele falou, você não vai voltar pra essa casa de jeito nenhum, porque você não me contou que estava acontecendo desse jeito. Esse homem, ele tá querendo confusão, ele tá querendo prejudicar você não vai voltar pra lá. Não precisa disso, tal, não sei o que. E aí na segunda-feira, antes de sair de lá, eu não consegui dar tchau às crianças, porque o bebê tava dormindo e o menino tava jantando. Mas eu dei os presentinhos deles de Natal que eu comprei pra mãe e pro pai também. A mãe me deu o presente que ela tinha comprado, e aí eu fui embora. Tipo, fui embora, consegui nem dar tchau a ele. Isso é uma coisa que me machuca muito até hoje. Não ter conseguido dar tchau a ele no último abraço. Me senti realmente fugindo, fazendo alguma coisa errada, e eu sei que eu não fiz, sabe? Mas também eu sei que eu fui até onde eu consegui, eu dei meu melhor, eu cuidei deles com todo o coração. E que eles eram muito pequenininhos, então eles nunca iam lembrar de mim, sabe? Mas toda vez que eu penso neles, eu fico assim, porque foi muito difícil. Mas eu sei que eu cuidei com verdade, eu amei, fiz o que eu pude, sabe? Dei o meu melhor por eles. E é assim mesmo, né? Assim é a vida, altos e baixos, frustrações, né? Enfim, não me despedi dos meus bichinhos. E contei minha tia também tudo que tinha acontecido, e minha tia falou que eu já tinha aguentado demais, passado por muita coisa, e que eu não precisava voltar. Como eu falei, eu tinha esvaziado todo o meu quarto e falei, na quarta-feira eu volto, né? Ia só separar uma bolsinha e terminar lá, e depois ia voltar pra casa da minha tia e esperar o dia da minha viagem, que era dia 30 de dezembro. Minha tia falou, você não vai voltar de jeito nenhum e tal. Avise ele que você não vai voltar, agradeça por tudo e diga que você não tá se sentindo confortável, porque realmente, eu disse a ela, eu só ia voltar porque eu realmente precisava, pra honrar o que eu combinei com eles, mas que eu tava me sentindo super desconfortável, eu tava um clima muito difícil lá, um clima muito ruim, eu tava com medo do que ele poderia fazer, enfim, de me incriminar de alguma coisa, de passar mais coisas na minha cara, de ser mais agressivo, sabe? E aí foi isso. Eu mandei uma mensagem na quarta-feira e disse isso que minha tia falou, né? Tipo, muito obrigada por tudo, não vou conseguir voltar, espero que você me entenda, mas eu não tô bem, tipo, pra voltar eu não tenho como voltar. Eu tava, tipo, hiper mega fragilizada com tudo, assim, é muito pesado o que passa na sua cabeça, a frustração. Você fica se cobrando e pensando assim, o que foi que eu fiz? Ou tipo, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que realmente eu mereço isso? Ou, tipo, eu larguei o programa, eu falei que ia conseguir, ou vão me chamar de fraca, de perdedora, enfim. Acabou meu sonho aqui, meu dinheiro foi pro lixo, todo esse tempo aqui foi pra nada, enfim, me passaram várias coisas na cabeça e é muito difícil. Muito difícil mesmo, mas foi isso. Eles já tinham achado uma pessoa, eles não quiseram as recomendações que eu dei de au pair. Ele falou que ia desistir do programa porque, enfim, era uma furada pra ele. Eles contrataram, já tinham fechado com uma babá que ia cuidar dos meninos. Então eu já sabia que tava tudo certo, sabia que já tinha uma pessoa pra cuidar deles. Aí eu desejei boa sorte com a nova babá, né, pra os meninos, que ela fosse boa, um feliz ano novo e pronto. E aí eu não consegui nem esperar a resposta. Né? Outra coisa também que fica na minha cabeça, mas eu não ia conseguir lidar com ele perdendo a cabeça. Até a mãe falou assim, quando ele souber, né, quando eu for contar pra ele que ele souber que você vai embora, ele vai perder a cabeça. E você vai ter que lidar com isso, né? Aí, enfim, eu não ia conseguir lidar com esse homem vindo atrás de mim, esse homem fazendo acusações, sabe, sendo mais grosso comigo. Aí eu mandei, bloqueei e pronto. Terminei meus dias lá na casa da minha tia, fui com minha tia, no meu tio ao banco, comprei minha mala, enfim, arrumei minhas coisas, minha tia me ajudou, né, consegui ver só 3 amigas, eu acho. As outras amigas eu não consegui dar tchau, não consegui me despedir, não consegui dar meu último abraço, não consegui fazer nada. Porque minha tia morava um pouco mais longe, né, das meninas, e enfim, as 3 que foram até mim por carro, né. E aí foi isso, fica esse rombo no meu coração, né, tipo, dessa experiência que não deu certo, que não deu certo por um lado, mas deu certo em outros lados. Hoje eu vejo que aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer pra eu poder ter crescido, ter pensado em várias coisas, sabe, ter visto realmente o meu valor, aprender a não ficar me culpando por coisas que eu não tenho controle e por eu estar aqui hoje, porque eu acho que eu tô no lugar que eu tenho que estar.
E tudo acontece na vida da gente por um motivo, sabe? Eu tinha que ter ido, eu tinha que ter passado por aquilo, pra depois eu estar onde eu tô. E, enfim, fica o ensinamento, fica as lembranças, as memórias. E hoje em dia eu tô com a consciência tranquila. É um assunto que ainda mexe muito comigo. Vira e mexe eu sonho com eles, vira e mexe eu penso neles, né? Tipo, nas crianças, eu penso nas coisas boas, nas coisas ruins. E até hoje eu não consigo pensar assim de fato o que é que eu tenho pra falar deles. Se eram pessoas boas, se eram pessoas ruins, se o pai realmente era uma pessoa boa, mas tem esse problema de raiva, de preconceito, sabe? Mas enfim, é um momento que são lembranças que eu vou guardar pra sempre. Eu acho que as boas e as ruins, e graças a Deus, as ruins estão ficando cada dia mais pra trás. Eu não tô pensando mais tanto nisso, eu não tô me cobrando mais, eu já entendi que eu fiz o que eu tinha que fazer e foi do jeito que tinha que ter sido, tá? Eu dei meu melhor, eu tenho noção de tudo que eu fiz, dos erros que eu cometi, que não são nem de longe nada que justifique as coisas que eu passei, sabe, que eu ouvi, que eu vi lá. E enfim, que só espero que as pessoas que cruzem o caminho deles tenham uma relação diferente, né, como a primeira au pair teve. Ela realmente ama e é louca por eles, defendeu ele com unhas e dentes. Mas comigo não foi assim, não sei se é porque ela é da Europa, eu sou brasileira, ela tinha um jeito, eu tinha outro, ela tinha uma criança, eu tinha duas, ela não tinha carro, eu tinha, enfim. Não sei qual foi, mas fiz o que eu podia ter feito. Quem me conhece sabe que tudo o que eu faço eu entrego de coração, eu faço com verdade, eu faço de fato me doando, né, tipo, me doando às vezes até demais, por isso que certas coisas acontecem, né, de ultrapassar limite, porque eu priorizo os outros ao invés de me priorizar. E só peço que eles cresçam muito felizes, muito saudáveis, né? Tipo, que a casa deles seja uma casa de lar e não uma casa que esconde muitas coisas, né, ruins e tal. Enfim, que eles tenham um caminho de luz, assim como o meu caminho, de outras pessoas que eu cruzei, outras meninas que eu conheci, vivo aqui na torcida. A pessoa não tem o sonho de ser au pair. A pessoa tem sonho de estar nos Estados Unidos e viver a vida americana. Então valorizo muito quem tem coragem de dar esse passo. Não é um passo fácil, não é um passo só de coisas boas. Tem muita dificuldade, tem muito sofrimento, solidão, angústia, enfim, tudo. Tudo que vocês imaginarem tem nisso. E é uma coisa que a gente, entre nós, a gente se dá suporte, mas não é uma coisa que as pessoas falam sobre. Por medo, enfim, por medo de ser julgado, por medo de receber muitas críticas, por medo de se expor. Mas o que acontece só cada um sabe, né? E é isso, essa é a minha história, essa é a minha verdade sobre o au pair, né? Se a família um dia chegar a assistir isso e discordar, paciência, mas essa foi a minha visão, né? E toda a história tem dois lados. Eu, como jornalista, sei bem disso, que não é certo você escutar só um lado, mas nesse caso é o lado que temos, é a minha história. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente abriu meu coração. Não é um assunto fácil pra mim, né? Mas cada dia que passa se torna uma coisa mais fácil de digerir, né? de falar sobre. Então tô feliz que eu consegui abrir aqui, mexer lá nas feridas, falar pra vocês minha experiência. E fica o alerta, né, tipo, tô sempre disponível lá no Instagram e aqui no YouTube também pra conversar com vocês, se vocês quiserem trazer outros temas relacionados ao au pair também, falando sobre outras questões mais detalhadas. Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem aqui pra mim nos comentários, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, são sempre bem-vindas. Mas, por favor, respeitem o que eu falei e não me agridam aqui nos comentários, porque, como eu falei, essa é uma história que é minha e eu não tô... Já passei demais por muitas coisas e eu não tô na posição de ficar mais escutando críticas do que poderia ser feito, do que poderia ser dito pra eles. Tá bom? Então é isso, um beijo muito especial, muito apertado, tá? No coração de vocês. E muito obrigada que chegou até aqui, muito obrigada por você ter participado dessa comigo. Um beijo bem grande no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!